Olá, estrategistas! Segunda-feira começou e o preço do Bitcoin na tela assustou quem chegou ontem, com o Bitcoin recuando ali para a região dos 77 a 76 mil dólares. Para quem opera na emoção, parece o fim do mundo. Para quem estuda os ciclos e tem skin in the game, pele em risco, é apenas mais uma segunda-feira de calibração matemática no mercado. Semana passada foi de muita volatilidade, tivemos dados relevantes de inflação, o CPI e o PPI lá nos Estados Unidos, fazendo o mercado balançar, seguida pela aprovação do Clarity Act, que deu um certo alívio. Mas hoje, esqueça o barulho das notícias. Vamos olhar para o mapa completo. Nós estamos exatamente no meio do macrociclo de 1924 a 1928. E se você está em pânico com o preço atual do Bitcoin, você se esqueceu onde o mercado estava há uns meses atrás. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo para você entender o cenário completo. E não se esqueça, já me segue aqui e deixa o seu like antes de começar. A dinâmica da última semana desenhou uma estrutura clássica de transição de mercado. No início da semana, tivemos uma pressão vendedora com dados macro não muito favoráveis. O CPI lá nos Estados Unidos veio acima do projetado em 3,8% e o PPI, que é a inflação ao produtor, assustou o mercado tradicional, reacendendo aquele pavor de que o Fed pode sim segurar as taxas de juros mais altas por mais tempo. O Bitcoin sentiu, perdeu os 80 mil dólares, embora tenha ensaiado uma recuperação no meio da semana com o Clarity Act, mas o preço sofreu uma rejeição técnica importante e veio buscar liquidez na região entre os 77 e os 76 mil dólares. Em termos de fluxo, isso significa que o mercado está limpando o excesso de alavancagem de curto prazo. E no momento não há força compradora suficiente para uma alta parabólica, o que abre espaço para essa construção de uma base mais dolorosa, porém necessária. Aí você me pergunta, mas Sheila, e o Clarity Act? E a aprovação pelo Senado americano na última quinta-feira por 15 votos a 9? Isso não deveria fazer o preço explodir? Aqui entra um erro daquele investidor apressado, daquele iniciante amador. O Clarity Act é um marco gigantesco para a estrutura de mercado, porque ele finalmente começa a desenhar aquela linha divisória entre o que é competência da SEC e o que é competência da CFTC, reduzindo drasticamente o risco regulatório e pavimentando o caminho para o capital bilionário institucional entrar de vez no Bitcoin. Só que o impacto dessa lei, a princípio, é psicológico e estrutural. Ele não tem um impacto radical no preço do ativo no dia seguinte, entende? O mercado teve sim um short squeeze na quinta-feira e foi lá batendo os 82 mil dólares. Mas o macro, que representa a liquidez do dólar e as decisões de juros lá do Fed, sempre fala mais alto no curto prazo. O que estamos vendo agora é o mercado testando se após essa notícia aí existe um fluxo contínuo de capital ou se foi apenas uma especulação momentânea. E o preço atual nos mostra que sim, o macro ainda dita o ritmo imediato do preço. Uma das regras mais antigas do mercado é: quem não aguenta pullback não merece a tendência de alta. Vamos aos fatos. Estamos a cerca de 24 meses do halving
de 2024, que aconteceu em que dia? No dia 19 de abril. E no ano passado, no ano de 2025, nós vimos o Bitcoin atingir a sua nova alta histórica nos 126 mil dólares. E o que estamos vivendo hoje é um processo saudável de digestão dessa nova alta. Vamos conferir no gráfico para vocês marcarem esse movimento? Esse é o gráfico semanal do Bitcoin contra a stablecoin Tether na corretora Binance. O gráfico semanal, pessoal, significa que cada barra dessa equivale a uma semana. Eu coloquei no semanal para ficar mais fácil de a gente ver a evolução do ciclo de 2024 até o topo. O halving ocorreu aqui onde eu marquei. Tá 15 de abril porque foi nessa semana, porque o gráfico é semanal. Se eu colocasse no diário, daria para nós vermos que é no dia 19. E a gente teve a máxima histórica lá em outubro de 2025, onde chegamos na casa dos 126 mil dólares. De lá para cá, a gente já teve um drawdown do preço. Chegamos aqui a preços mínimos próximos a 60 mil dólares, mas recuperamos e estamos agora na região dos 76.500 dólares, sendo que, sem dúvida alguma, 76 mil é um suporte relevante. Pelo histórico dos ciclos, que a gente sabe que a história não se repete, mas ela rima, é possível se afirmar que cerca de 12 meses após uma alta histórica, a gente encontra o fundo do ciclo, tá? E esse fundo pode ser na casa dos 66 mil, pode ser na casa dos 69 mil, que foi o topo do ciclo anterior, e pode, claro, vir abaixo, mas com a entrada institucional é pouco provável que isso aconteça. Então, um recuo aqui para a região dos 75, 76 mil dólares é, ao meu ver, uma oportunidade de se posicionar no ativo de forma segura. Com todo o capital que você tem para isso? Claro que não. A gente vai aportando aos poucos, repartindo a entrada para a gente não ter um grande susto caso o preço recue. Isso é possível nesse mercado. Esse mercado é volátil, daí esses recuos serem normais, serem naturais. Se olharmos ainda mais atrás na história dos ciclos do Bitcoin, podemos constatar que esse momento em que estamos vivendo de recuo do preço, mais acumulação no mercado, está matematicamente idêntico ao do ciclo de 2017 e depois do ciclo de 2021 a 2022. O mercado passou exatamente por essa mesma fase de exaustão e reacumulação após encontrado o topo histórico. Os drawdowns e as consolidações prolongadas são, na verdade, a engrenagem que limpa o mercado dos especuladores emocionados e transfere as moedas das mãos fracas para as mãos fortes. E as mãos fortes nesse ciclo, sem dúvida alguma, é a mão do institucional. E o que você está acompanhando na tela, nos gráficos, nada mais é do que a metade do caminho antes do próximo halving lá em 2028, e não um colapso. Graficamente e matematicamente, a nossa linha na areia agora está marcada na região dos 76 mil dólares. Mais especificamente, é um canal entre os 77 mil dólares e os 76 mil dólares. Esta região é um suporte chave de volume. E é aí que o preço precisa construir uma base sólida de consolidação. E por que essa calmaria lateralizada é importante? Porque ela simplesmente constrói a fundação para a próxima pernada de alta estrutural. Se o preço segurar aqui, os grandes players vão continuar acumulando de forma silenciosa, enquanto o investidor comum tende a vender por puro cansaço psicológico ou
por medo. E entenda que a volatilidade nesse estágio do ciclo não é um defeito, é uma característica e com o tempo ela tende a diminuir. Percebe a diferença? Enquanto o investidor comum passa o final de semana sem dormir na frente da tela, porque o Bitcoin caiu, quem tem estratégia olha para o cenário macro, entende o impacto de longo prazo do Clarity Act, calibra o tamanho da sua posição e dorme em paz, porque sabe exatamente o que fazer se o suporte segurar ou se ele falhar. A verdade é que gerenciar o próprio patrimônio em meio a esse tiroteio de dados, decisões do Fed, volatilidade, é um fardo muito pesado para se carregar sozinho, sozinha. Por isso eu sempre repito aqui que eu não vendo sinais de compra, de venda, porque isso deixa as pessoas dependentes e, consequentemente, elas quebram na primeira correção. O que eu entrego para os meus alunos é autonomia, é uma estrutura de decisão. Nós sentamos de forma totalmente individual, analisamos a real exposição ao risco, a segurança da sua custódia e principalmente como blindar seu caixa para que dia como esse que estamos vivendo sejam considerados uma oportunidade e não um momento de desespero. Se você cansou de operar sozinho, às cegas e deseja um acompanhamento individual, direto comigo por 3 meses, aí aprimorar a sua gestão, proteger a sua soberania financeira, o link do formulário para qualificação para mentoria está aqui na descrição desse vídeo. E eu seleciono pessoalmente quem tem a maturidade necessária para esse próximo nível. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o meu trabalho. E se inscreva aqui no canal. E lembra também de ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo meu. Lembre-se sempre que lucro é muito bom, mas a lucidez no meio do caos é o que mantém o seu lucro no bolso e te mantém na estratégia por mais tempo. Um beijo, até o próximo Radar Bitcoin. Tá com calor, meu tifuquinho? Tá com calor? Você quer manha, é? Quer manhãzinho? Quer manha, menina? Calma aí, vamos ver um gráfico com a mamãe?